A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira, da Assembleia de Deus Missões, daqui de Cristais, Campo de Lavras. E estamos aqui para gravar hoje a videoaula de número 7 dessa nova revista, O Deus de Toda Provisão, Esperança e Sabedoria Divina para a Igreja em meio às crises. Já temos aprendido, meus irmãos, lições maravilhosíssimas que têm falado, ministrado muito em nossos corações. Já estudamos, já aprendemos que nós estamos vivenciando, passando, enfrentando momentos de crise, porém nós não estamos sozinhos. Há um Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado, que está cuidando de nós em todos os momentos, em todas as situações que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. Já aprendemos sobre Abraão, já aprendemos sobre Isaac, e hoje vamos aprender um pouquinho a respeito da história de José, fé em meio às injustiças. Nós iremos aprender com a história de José, as crises, os problemas, as adversidades que ele enfrentou e como ele reagiu, e diante de todas estas circunstâncias que ele enfrentou e como ele venceu. Então, estudando a história de José, nós vamos aprender a como também nós enfrentarmos as crises e vencê-las em nome do nosso Deus que vive e que reina para todos sempre. Desde já, você é nosso convidado para estudarmos essa lição neste momento. Você possa clicar no link do meu blog na descrição do vídeo e você será redirecionado à página do meu blog. E ali estará contido todo o comentário, os versículos, as referências bíblicas que nós vamos mencionar aqui nessa noite. Logo na introdução, irmão, nós já falamos a respeito da introdução, que a história de José é uma das mais belas registradas nas Escrituras Sagradas. É uma história que mostra o amor de um pai, a rejeição e a inveja dos irmãos e a beleza dos sonhos de um jovem. Então essa lição, a história de José, ela retrata essa beleza, que está registrado na palavra de Deus. É uma das histórias mais belas registradas nas Escrituras Sagradas, menciona aqui o comentarista dessa lição, que é o nosso pastor Elienay Cabral. E logo de início, irmãos, para nós sermos bem objetivos nessa lição, o primeiro vai falar dois sonhos e muitas crises. Primeiro, a família de José. Então, conforme eu coloquei no meu blog, meus irmãos, é o seguinte, a família de José, o patriarca dela era Jacó, que era filho de Isaac e filho de Abraão. Então, Jacó, ele casou-se com duas mulheres, uma se chamava Leia e a outra se chamava Raquel. E esta segunda Raquel, em que Jacó amava mais, e por ela havia trabalhado 14 anos de sua vida. Gênesis 29, 18, 27 e o 30. O Senhor, vendo que Leia era desprezada, abriu sua madre e ela gerou a muitos filhos a Jacó. Raquel, porém, era estéril. Além dessas duas mulheres, Jacó teve filhos com Zilpa, que era serva de Leia, e também teve filhos com Bila, que era serva de Raquel. Então, com Zilpa, Bila e com a sua mulher Leia, Jacó ele teve 10 filhos. E com Raquel, que era a mulher a qual ele amava, ele teve um filho que se chamou o nome de José. Então a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel e quando esta gerou, deu-lhe à luz e um nome a um menino chamado José, dizendo que o Senhor me acrescente outro filho. Então nós percebemos, meus irmãos, que a família de José era uma família muito grande. Então, iniciando-se com seu pai Jacó, casando-se com Leia, casando-se com Raquel, e com elas tendo os filhos, e também com as servas delas, que uma era Zilpa, e a outra era Leia, que era Bila, melhor dizendo. E com essas três mulheres, Jacó teve 10 filhos.
Com José era 11. E Raquel ela dá à luz mais um filho, que era o nome de Benjamim. Então José ele estava convivendo num contexto de 11 irmãos, né? Contando com Benjamim, que nesse período ainda era pequeno. Então nós vemos, meus irmãos, que algumas razões porque Jacó ele amava mais José. E eu destaquei aí no mínimo 3 razões porque Jacó ele amava mais a José. Porque o comentarista da nossa lição ele vem falando a respeito da família de José e fala a respeito da túnica que Jacó fez para José e a inveja dos seus irmãos. Então, primeira coisa aí, meus irmãos, José era filho de Raquel, era a mulher da qual seu pai Jacó amava mais, ao ponto de trabalhar por ela há 14 anos. Então, Jacó amou muito Raquel, e por ela ele trabalhou 14 anos, né, para que fosse pago dote, né, como costume daquela época e daquele povo. Então, veja só que o amor de Jacó por Raquel é muito grande, né? E essa, todavia, fora estéril. E logo mais após, depois que Jacó já tinha 10 filhos, foi aí que então Raquel veio dar luz a José. Então, primeiramente, por que Jacó amava mais a José? Porque José era filho da mulher a qual seu pai mais amava, que era Raquel. Segundo, por que José era mais amado do seu pai Jacó? Porque quando José nasceu, Jacó já estava avançado em idade. Então Jacó já tinha bem anos de idade, já avançado, já tinha experimentado muitas coisas, muitas experiências, já era um homem avançado em idade. E quando José nasce, Jacó já estava avançado em idade. É isso que o texto de Gênesis 37:3 nos menciona, que José é o filho da velhice de Jacó. Então José, ele era o caçula, né? E na nossa cultura, sempre o mais novinho, né? Parece que é o mais dodói, é o mais chegado, né? Claro que não pode haver distinção de filhos. Mas Jacó, ele amava mais a José, devido ser o caçula e devido ser o filho da mulher a qual ele mais amava. E o terceiro ponto que eu destaquei é que José ele procedia fielmente no trabalho e trazia más notícias de seus irmãos ao seu pai Jacó, Gênesis 37 e o versículo 2. Então existia uma série de fatos que fazia que Jacó ele se afeiçoasse, ele amasse mais a José. Né? E Jacó ele não somente se afeiçoou, mas deu atitudes. A Bíblia diz que Jacó ele fez uma túnica colorida, uma túnica de várias cores e presenteou a José, mostrando o seu favoritismo por ele. Então nós vemos, irmãos, que isso houve uma reação por parte dos seus irmãos. O tópico número 2 vai falar a inveja dos irmãos de José. Um comentarista diz o seguinte, que a inveja e o ódio foram fatos marcantes na vida de José por parte dos seus irmãos. E aí também eu destaquei 3 pontos. Por que os irmãos de José o aborreciam, o invejavam, o odiavam tanto? Então, conforme eu coloquei no meu blog, os irmãos podem acompanhar. Primeiro, porque Jacó amava mais José do que a eles e o favoreciam. Então, por que os irmãos de José o aborreciam? Porque era visível que o pai Jacó amava mais José do que os outros filhos. E por que ele amava mais? Porque era o filho da sua velhice. Porque era o filho que mais... o filho da mulher a qual ele mais amava, que era Raquel. Então Jacó ele mostrava o seu favoritismo por José e isso atraía o ódio, a inveja dos seus irmãos. O segundo, a parte B que eu destaquei aí, é que porque José trazia más notícias deles ao seu pai Jacó. Então José era o tal do dedo duro, né? José ele trazia as más notícias dos seus irmãos.
E José, ele trazia as más notícias. José era o dedo duro, aquele que contava os podres, né, os maus feitos de seus irmãos, e isso aborrecia muito os seus irmãos, não é assim? Você que tem um irmão, que teve um irmão que desde pequeno, né, que às vezes você fazia uma arte, uma brincadeira, e o pequenininho lá, né, chegava e contava, né? A gente ficava muito nervoso com isso, não é assim mesmo? Então assim acontecia com José. José trazia as más notícias de seus irmãos, e isso fazia que com os seus irmãos o aborrecessem cada vez mais. O terceiro ponto que eu destaco é que José, ele sendo o menor, ele sendo o caçula, ele tinha sonhos de liderança e de destaque sobre eles, por isso o aborreciam e o invejavam. Então nós podemos ler Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao 11. Então José era o menor deles. José era a rapinha do tacho, vamos dizer assim, né? E José, ele constantemente ele tinha sonhos que eles estavam em lugar de destaque, em lugar de honra, né? E os seus irmãos o reverenciavam. Então José contou o sonho aos seus irmãos, e isso fazia com que eles se aborreciam e o invejassem cada vez mais, né? Ou seja, José, eles não tinham José como merecedor. Eles achavam que eles eram merecedores, porque eles trabalhavam, né? Porque eles eram os irmãos mais velhos, e José, como sendo menor, não tinha esse direito, né? De querer ter esses sonhos, de querer ser maior do que eles. Então isso fazia com que eles o invejassem e o aborrecessem cada vez mais. E o comentarista destaca a respeito, irmãos, que apesar de tanto favoritismo, ciúme, inveja que havia no meio da família de José, era essa família que estava sendo preparada por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Então, conforme eu coloquei no meu blog, embora essa família estivesse vivendo alguns desajustes, todavia, era através dessa família que Deus traria o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. Então a família, ela é o projeto de Deus. Não desista da sua. Por mais dura, por mais difícil que a sua família seja, né? Por mais conturbado que seja o convívio da sua família, você entre seus familiares, não desista da sua família. Não abandone, né? Mas persevere, ore, busque a Deus e procure a paz, né? Para que haja um relacionamento saudável entre vocês, porque a família, ela é projeto de Deus. É do agrado de Deus que a família, ela viva em união, né? Ah, mas se você está vivendo um período de conturbado entre a sua família, ore ao Senhor. Ele é poderoso para restaurar a paz, né? E a bênção no seu lar. Então aquela família, ela houve alguns ajustes no início, mas é esta mesma família que percorreu toda uma trajetória, né? E no final nós vemos que acabou tudo bem. Então José, ele não fugiu de casa. José não saiu de casa. José não abandonou, né? Mas José, nós vamos ver como que a história desenrolou e como que Deus tratou e restaurou essa família. Então não desista da sua família. A sua família não é perfeita. A minha também não. Assim como a de José também não era. Mas Deus reajustou todas as coisas ao seu tempo e essa família foi tremendamente abençoada por Deus e uma família abençoadora para mim, para você e por toda a humanidade. O terceiro ponto, o comentarista vai falar a respeito dos sonhos de José. Então, irmãos, Deus ele deu 2 sonhos a José. Esses sonhos é como se fossem as promessas de Deus para ele, dizendo que o honraria, que o colocaria no lugar de destaque e que seus irmãos o reconheceriam como um homem de autoridade. Então José ele sonha que eles estavam apanhando, amarrando os feixes, e os feixes dos seus irmãos se encurvavam diante do feixe de José. E um outro sonho é que José, ele vê que havia um sol
a lua e 11 estrelas que se prostravam diante dele. Então isso, irmãos, eram sonhos de Deus a José, né, dizendo que o honraria, dizendo que o colocaria num posto de autoridade, num posto de destaque, e que seus irmãos o reconheceriam como autoridade. Então José deveria guardar este negócio em seu coração. Porém, ele contou aos seus irmãos e isso fizeram que eles o aborreceram e invejaram cada vez mais. Então, em nossa vida, meus irmãos, Deus nos faz promessas. E encontraremos pessoas para nos apoiarem e também encontraremos pessoas para nos invejarem. Mas devemos confiar em Deus que nos fez a promessa. Ele é fiel e não falha. Basta apenas permanecermos na posição de quando ele nos prometeu. Então José ele teve sonhos de Deus. Deus deu sonhos a José. E José narrou, José contou os seus sonhos aos seus irmãos e esses o desprezaram. E esses o invejaram. E esses não acreditaram nos sonhos de Deus na vida de José. Então, na minha e na sua vida, nós também temos muitas promessas da parte de Deus. Nós temos muitos sonhos a cumprirmos, a realizarmos. E na nossa vida, nós encontraremos pessoas que nos apoiarão, que orarão por nós, pessoas que estarão ao nosso lado. Mas também encontraremos pessoas que não acreditarão nos nossos sonhos. Encontraremos pessoas que, em vez de nos apoiarem, irão nos criticarem. Não para ver a nossa exaltação, mas sim para ver a nossa queda. Mas não devemos temer, devemos ficar na posição, devemos permanecermos na presença do Deus que nos fez sonhar. Devemos permanecer na presença do Deus que nos prometeu. E Ele é fiel para cumprir os meus e os sonhos que você tem sonhado no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto, o comentarista vai falar o seguinte: a crise da cova e da escravidão. Então, primeiro, José é vendido como escravo. Eu coloquei o seguinte no meu blog, irmãos. Os irmãos de José o invejaram tanto, mas tanto, que não se contiveram somente com o sentimento e partiram para as atitudes. Então, irmãos, uma característica forte do invejoso é que ele não se contenta somente em invejar. Ele não somente se contenta em ficar olhando e vendo o sucesso do outro, mas ele parte para atitudes. Ele parte para ações. Para quê? Para te prejudicar, para me prejudicar, para prejudicar aquela pessoa que ela o inveja. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vemos que é justamente assim. Então Caim, por exemplo, ele não se contentou somente em invejar de Abel. Ele investiu contra o seu irmão Abel e o matou. Assim também foi na lição passada que nós aprendemos dos pastores de Gerar. Eles não somente invejaram de Isaac, mas porfiaram, contenderam com ele por aquelas águas. Nós vemos também que a mesma forma foi com Saul. Saul, em ciumar, invejar de Davi, não se conteve somente com o sentimento e partiu para a agressão. Quase que Saul atravessa Davi na parede com uma lança. E Davi ele foge para o deserto. E Saul percorre com 3.000 homens, se não me falha a memória, perseguindo Davi, caçando como um cão caça um gato. Para quê, irmãos? Isso era o que? A inveja, o ciúme. Então, irmãos, o invejoso ele é assim. Ele não se contenta ficar somente vendo. Ele parte para as atitudes. Ele parte para as ações. Da mesma forma foi os falsos religiosos com Jesus. Não se contiveram ficar somente vendo Jesus operar milagre. Enquanto eles deixavam a religião judaica, paravam de ouvir os fariseus, os mestres, e iam ouvir Jesus. As multidões afluíam através de Jesus para receber os milagres, para ouvir os discursos. Eles não tiveram ficar somente com o sentimento da inveja e do ciúme, mas eles perseguiram Jesus até o matarem, até o crucificarem.
ficarem, mas graças ao nosso Deus, que Ele não ficou morto, ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então, irmãos, o que nós aprendemos? Que os nossos sonhos, as promessas de Deus na nossa vida, atraem pessoas para nos ajudar, mas atraem pessoas também para nos invejar. E os invejosos, eles não se contentem somente em ficar olhando, mas partem para as atitudes. Em uma emboscada, eles prepararam para matarem José. Prepararam uma emboscada para arrancar os sonhos de Deus na vida de José. Então, irmãos, eu coloquei o seguinte, que o ciúme e a inveja, quando são sentimentos terríveis, e quando invadem um grupo de pessoas, é só o sangue do cordeiro. Então, se você está sendo alvo dessa situação terrível, não deixe seu coração azedar. Não permita que o rancor, a mágoa, o ódio enraizem-se em seu coração, mas dê lugar ao amor, à paz. Humilha-te debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele te exalte. Então, meus irmãos, os irmãos de José o invejaram de forma terrível. Os irmãos de José, o invejaram de modo tão terrível que prepararam uma emboscada para José. Eles foram pastorear os rebanhos e o seu pai Jacó enviou José para ver como eles estavam. E quando José veio lá na frente, eles olharam e disseram: lá vem o sonhador. Lá vem aquele que tem sonhos doidos. Lá vem aquele que tem sonhos que vão reinar sobre nós. Lancemos mão nele, matemos-nos e vamos ver o que será de seus sonhos. E nós vemos, irmãos, que Rúben, o mais velho, ele tenta tirar os irmãos daquela ideologia e pede para que lancem José dentro da cova, dentro da cisterna. E quando José chega, eles lançam a mão em José, arrancam-lhe a túnica e o lançam dentro daquela cisterna, o lançam dentro daquela cova. Então nós vemos, irmãos, que eles não se contiveram somente com o sentimento, mas eles partiram para a atitude e o lançaram José dentro daquela cisterna, e logo após, mais à frente, nós vamos ver que eles venderam José para uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. E, meus irmãos, se você está enfrentando, está passando por momentos assim, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, ou até mesmo, Deus o livre, mas até mesmo dentro de sua igreja, da comunidade evangélica que você convive, se você está sendo alvo de inveja, se você está sendo alvo de ciúme, não deixe o seu coração azedar. Não deixe que o rancor, a mágoa, a ira, o ódio tome conta do seu coração, porque é isso que eles querem. Eles querem te fazer parar. Eles querem, entre aspas, azedar o seu coração. Mas eis a palavra de Deus para você. Te humilha debaixo da potente mão de Deus. Se encurva, se prostra ao chão e deixa o vento passar, porque o vento vai passar. E quando o vento passar, Deus vai te levantar novamente e todos vão ver que Deus, Ele é na sua vida. E quando Deus fala e quando Deus promete, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, meus irmãos, no tópico número 2, que José é vendido à casa de Potifar. Ele vai para a casa de Potifar. Então, ao passar uma caravana de ismaelitas, o venderam. E esses levaram José ao Egito, mas o Senhor foi com ele. Logo que chegou ao Egito, José foi comprado por Potifar, que era um oficial de Faraó. Esse o levou para sua casa e o pôs sobre tudo quanto possuía. Os irmãos de José achavam que estavam empurrando José para longe dos seus sonhos. Mas, pelo contrário, estavam empurrando para perto de seus sonhos. Enquanto eles achavam que estavam destruindo os sonhos de José, Deus estava projetando os sonhos de José para cumpri-los. E entre estranhos,
Deus o estava honrando. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles diziam: olha, José estão tendo sonhos, né? Que ele está reinando sobre nós, que ele está governando sobre nós e que nós estamos nos prostrando diante dele. Então vamos o vender para longe, vamos o mandar para longe de nossa casa e vamos ver se o sonho dele vai se cumprir. Vamos ver se isso vai acontecer. Então eles achavam que estavam empurrando José para longe dos seus sonhos, mas mal sabia eles que estavam empurrando José para perto dos seus sonhos. Eles achavam que estavam destruindo os sonhos de José, mas Deus estava projetando os sonhos de José para cumpri-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E também é assim e é na minha vida, na sua e na minha vida. Aqueles que acham que estão nos prejudicando, mal sabem eles que estão sendo bênçãos de Deus na nossa vida. Eles estão nos empurrando, as pedras, as críticas que eles lançam contra mim e contra você, Deus está colocando elas em forma de escada e nós estamos subindo a escada da promessa e Deus vai cumprir tudo quanto Ele prometeu a mim, Ele prometeu a você. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele que parece que é teu inimigo, aquilo que vem contra você, não é para a sua derrota, né? O mal que estão te fazendo é o bem que estão trazendo a você. Reflita nesta passagem, nesta palavra, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, José, ele é vendido ao Egito e lá Potifar compra José. E ali José, então, já começa sendo abençoado por Deus logo quando chega no Egito. E o tópico número 3 vai falar: José prosperou na casa de Potifar. Em terra estrangeira, José estava sendo abençoado por Deus. Ocupava lugar de destaque, assim como na casa de seu pai. Esse lugar de destaque atrai admiração, mas também atrai muitos invejosos e pessoas para tentar tirar você do lugar que Deus te colocou. Então a mulher de Potifar se afeiçoou de José e na tentativa de seduzi-lo, o agarrou. Porém José se esquivou dela e fugiu. Porém a sua capa ficou na mão da mulher e esta o caluniou, dizendo que José tentou estuprá-la. E Potifar, acreditando, encerra José na prisão. Em nossas vidas passaremos por grandes provações, essas na tentativa de nos destruírem os sonhos e as promessas de Deus para nós. Mas devemos permanecer firmes, fiéis e perseverantes segundo a promessa e o sonho de Deus na nossa vida. Então José, ao chegar no Egito, Deus preparou, Potifar para comprar José e levar para a sua casa. E lá José começou sendo abençoado e abençoando a casa de Potifar, de modo que tudo que ele fazia prosperava, de modo que tudo quanto ele colocava a mão, Deus o fazia abençoar, fazia prosperar. E Deus estava honrando José na casa de Potifar. E muitas das vezes, irmãos, o lugar de destaque, o lugar da honra, a bênção de Deus, o destaque de Deus na nossa vida, ele atrai muitas pessoas, amigos, pessoas que nos admiram, mas infelizmente atrai pessoas invejosas e pessoas com o intento, com o intuito de nos destruírem e de arrancar aquilo que Deus nos deu. E a mulher de Potifar, ela ali uma investida para seduzir José, em um dia que não havia ninguém ali naquela casa. Ela investe em José para o agarrar, para deitar-se com ele. Mas José, temendo ao Senhor, José sendo um servo de Deus fiel, ele estava crendo, ele estava acreditando que Deus estava com ele, que Deus estava lhe vendo, que Deus estava lhe abençoando e que ele não poderia cometer esse pecado. E José então se esquiva da mulher de Potifar. E quando ele se esquiva e quando ele foge, a mulher o agarra na sua capa, ao ponto de a sua capa rasgar, a capa ficar na mão daquela mulher. E José ele saiu correndo
né? Mas saiu correndo com os sonhos de Deus na sua vida. E aquela mulher, então, quando Potifar veio a ela gritou, ela disse, ela caluniou José, dizendo que este o tentou estuprá-la. E naquele momento, Potifar, acreditando na mentira de sua esposa, encerra José na prisão. Então José agora, ele enfrenta mais um momento de adversidade, ele enfrenta mais um momento de crise, uma provação terrível, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele foi preso, ele foi injustiçado, né, diante dos homens, mas estava inocentado diante de Deus, e é isso que importa para mim e para a sua vida. O terceiro tópico, irmãos, vai falar a sabedoria para administrar a crise. Então, ponto 1, José é abençoado por Deus na prisão. Então, José, irmãos, quando ele vai à prisão, né, como eu coloquei no meu blog aqui, ele estava descendo a prisão, mas estava subindo a escada do cumprimento da promessa de Deus para ele. Então, na prisão, também o Senhor era com José, e assim como na casa de seu pai, assim como na casa de Potifar, ali também naquela prisão, Deus estava abençoando José e o fez prosperar, ao ponto de o carcereiro colocar José sobre os demais presos para tomar conta, para chefiar. Então ninguém nos consegue destruir os sonhos de uma pessoa que tem promessas de Deus e que é obediente ao Deus que lhe fez a promessa. Louvado seja Deus. José estava marcado com a promessa de Deus. José estava abençoado por Deus. E aonde José foi, aonde José passou, aonde José estava, ele enfrentou, ele passou por crises, mas foi mais do que vencedor, foi mais do que vitorioso. E assim também na minha e na sua vida. Se eu e você formos obedientes a Deus, estivermos da bênção de Deus, nós passaremos em vários lugares, nós estaremos no contexto, em vários contextos da nossa vida, enfrentaremos crises, passaremos por adversidades, mas também teremos a bênção e a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, nos fazendo prosperar em nome de Jesus Cristo. O segundo ponto vai dizer José e os dois oficiais de Faraó. Então o que aconteceu, meus irmãos? Certo dia foram presos dois oficiais de Faraó, um copeiro e um padeiro. A Bíblia não fala o que houve, mas provavelmente foi uma tentativa de envenenamento ao soberano, ao rei, ao faraó. E ao ser descoberto esta tentativa, né, os principais acusados eram ali o padeiro e o copeiro que levavam, né, que ficavam responsáveis de alimentar o faraó. Então, eles sendo presos, numa noite ambos sonharam. Ambos sonharam, narraram, contaram o sonho para José, e José, pela graça de Deus, interpretou os sonhos deles. E assim como José interpretou, aconteceu certinho como José havia falado, né? E ali aquele padeiro, ele foi sentenciado à morte, e o copeiro, ele foi restituído ao cargo ali para servir a Faraó. E José disse ao copeiro que quando ele fosse restituído ao cargo, que ele mencionasse, que ele se lembrasse dele ao Faraó. Então o copeiro, ao ser restituído, ele não se lembra de José. E ficou por isso mesmo. E a Bíblia diz que passados-se 2 anos, então o tópico de número 3 vai dizer da prisão ao palácio de Faraó. Então, passado 2 anos daquele episódio, Faraó sonhou, pensava que os deuses queriam revelar algo. Mas nós vemos, meus irmãos, que Faraó ele teve um sonho, 7 vacas gordas pastando, e 7 vacas magras vieram e engoliram aquelas 7 vacas gordas. E nós vemos também que ele sonhou com 7 espigas gordas que eram engolidas por 7 espigas magras, conforme eu escrevi aí no meu blog. Estou
lendo e comentando. Então Faraó ele acordou perturbado, refletindo que sonho era aquele, o que queria dizer. Convocou os sábios, os adivinhos, os astrólogos, e ninguém o pôde interpretar. Então o copeiro, ele se lembrou de José e contou ao faraó o que lhe acontecera quando este esteve na prisão. E como a interpretação de José a ele e ao padeiro tinha se cumprido tudo certinho como ele havia falado. Então o faraó o manda chamar José, e contando o sonho a ele, este, segundo pela graça de Deus, deu a sua interpretação. E não somente a interpretação, mas também como uma orientação, como deveria proceder diante daquele sonho. Diz a Bíblia, meus irmãos, que José lhe revelou, segundo a graça de Deus, que haveria 7 anos de fartura no Egito, mas também seria precedido esses anos de fartura por 7 anos de escassez. E naquele momento, José dá uma orientação ao faraó, que ele deveria escolher a um homem para que pudesse colocar sobre aquele negócio, sobre essa grande empreitada. Deveriam plantar e deveriam recolher, guardar uma porcentagem para que essa porcentagem fosse usada nos 7 anos de escassez. E assim como José aconteceu, como José falou, aconteceu. E assim como José predisse, tudo aconteceu conforme Deus havia dado na boca de José. E Faraó, ele observando, o Faraó vendo aquilo, vendo que Deus era na vida de José, ele nomeia José para esta função, nomeia José para este cargo. Nós vemos agora que ele o denomina, o coloca José como governador de todo o Egito. Então o Faraó disse que ele era maior do que José só sentado no trono, mas do trono para baixo quem mandava era José. Ninguém levantava o pé, ninguém entrava e saía sem que José viesse a saber. Então nós vemos, irmãos, que ali Deus, ele cumpriu a promessa na vida de José. Então José ali casou-se no Egito e teve 2 filhos. E um ele chamou Manassés, porque ele dizia: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo, José colocou o nome dele de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Então José ele passou por momentos difíceis. José enfrentou crises, por adversidades terríveis, mas Deus esteve com ele. Deus foi com ele. Deus cumpriu as promessas na vida de José. E se nós permanecermos fiéis, se nós permanecermos confiantes e tementes como José, nós também enfrentaremos crises, passaremos por adversidades, mas seremos honrados e prósperos no nome de Jesus Cristo. Então o tempo se passou e Deus foi com José. O Egito conseguiu estocar bastante alimento. A fome alcançou toda a terra, inclusive a casa do seu pai, Jacó. E seus irmãos, que estavam todos vivos, desceram ao Egito para comprar alimento. E ali, depois de 1 ou 2 ou 3 visitas que eles tiveram ali no Egito, comprando ali o alimento, nós conhecemos a história, não tem tempo de nós falarmos, nós narrarmos os fatos, E José ali, ele demora a se revelar aos seus irmãos, porque José queria sondar, José queria saber o que estava no coração deles, se eles realmente tinham mudado, se eles realmente, tinham se arrependido daquele mal que tinham feito o José. E quando José ele prova, faz aquele teste, ali daquela taça, daquele copo, de José, ali, quando ele diz que Benjamim ficaria, Benjamim seria executado, então os irmãos de José ali se prostraram diante dele, pedindo misericórdia ao soberano. E ali José, então, vendo que eles realmente tinham mudado, então José se dá a revelar, José se dá a conhecer os seus irmãos. E ali eles veem José numa posição de autoridade e reconhecem que nada e ninguém
pode destruir aquele em quem Deus chamou, aquele em quem Deus fez uma promessa e aquele a quem Deus deu sonhos de vitória e de glória. E nós vemos que ali, meus irmãos, José foi o instrumento usado por Deus para abençoar a sua família, para abençoar os seus irmãos, para abençoar o seu pai. E José agora manda vir todos aqueles que estavam, na terra de Canaã. A sua família sai e entram todos no Egito, e ali eles vão morar no Egito e são salvos ali daquela grande fome que estava havendo naquela terra. E José ele reconheceu que ele fazia parte do projeto de Deus para salvar a sua família. E nós vemos ali que Deus ele cumpriu a promessa na vida de José. Deus foi com José, os seus irmãos o reconheceram como autoridade e o nome do Senhor foi glorificado na vida de José. Que assim eu e você permanecemos fiéis ao Senhor, nosso Deus, porque tudo aquilo que Ele nos sonhou e fez e nos prometeu vai se cumprir no nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, querido.